Temas para análise com o comentador do ETV, Ricardo Batista Leite. Muito boa tarde e obrigada pela sua presença. Temos aqui Presidente da República e Primeiro-Ministro em sintonia na questão das sanções a Portugal. Faz bem Marcelo Rebelo de Sousa em ir interceder junto da Alemanha para que não sejam aplicadas sanções a Portugal, precisamente numa altura em que tivemos o próprio Ministro das Finanças alemão a criticar o adiamento dessas possíveis sanções ao país? Boa tarde. Eu, de facto, acho que o país, quando toca a matérias do superior interesse nacional, deve assumir esta postura. Eu diria que é mais do que o Governo e o Presidente da República. Neste momento, os próprios partidos da oposição têm assumido um discurso em uníssono contra a aplicação de sanções a Portugal. Trata-se, com o argumentário que ainda agora ouvimos na peça do Sr. Presidente da República, seria de facto de uma profunda injustiça nesta fase, de uma forma tão precoce e precipitada, aplicar as sanções. E, portanto, eu estou em crer que a missão que o Presidente da República está a encetar é adequada e compaginava com a sua própria postura de ir ao encontro das pessoas, dos tais afetos, e transmitir um pouco a sua visão em defesa do superior interesse do país, mesmo que, como o próprio Presidente da República ainda no fim de semana realçou, tem sérias dúvidas sobre os próprios números do atual governo de António Costa. Mas isso não impede que, primeiro, coloque o interesse do país perante uma condicionante que seria desastrosa a nível nacional, que seria a aplicação de sanções pela União Europeia. Vamos olhar para outro tema que ainda domina a atualidade nacional. Enfim, foi posto um fim à greve dos estivadores. Como é que avalia este desfecho? Enfim, o desfecho do processo, naturalmente, para a economia nacional, já tardava. Infelizmente, nós estamos a ver um António Costa utilizar a política do tapete. Inflaciona os problemas, diz que não há solução possível, depois encontra uma solução e é sempre uma solução à conta dos contribuintes, só que não é uma conta que nos chega de imediato, vai debaixo do tapete. Daí que eu digo que é a política do tapete. Temos verificado isto em várias frentes, é o que acontece neste momento com os estivadores. E porquê é que eu digo isto? Porque neste momento nós verificamos algo inacreditável. Foi a demorarem estes dias todos e depois uma negociação ridícula de 15 horas para chegar a um acordo que é basicamente ceder em toda a linha daquilo que foi o pedido da parte daqueles que representavam os interesses dos estivadores. E, portanto, quando se estava disponível da parte do Governo a ceder em toda a linha, porquê é que perderam tanto tempo? Porquê é que prejudicaram a economia nacional a 34 milhões de euros por dia? Mas este não é um problema apenas deste Governo, porque isto é um problema que já se arrasta e que apanhou governos anteriores. O Governo anterior, e o Governo anterior não cedeu na chantagem que foi aqui colocada. Mas também não resolveu o problema. Não resolveu, mas não cedeu nesta questão de colocar progressões automáticas de carreira, independentemente de mérito. Não se deu na questão de impedir a contratação de pessoas externas. Já viu que, neste momento, nós, em termos de trabalho portuário, ficamos com este acordo completamente vinculados à necessidade de apenas e só podermos trabalhar com aqueles que os estivadores atuais consideram que podem trabalhar. Nós vivemos neste momento, perante um acordo em que, se entenderem suspender o trabalho portuário, o Governo não tem, a não ser que esteja disponível para quebrar o acordo que acabou de fazer, não tem qualquer outra forma de resolver o problema. Eu não consigo compreender como é que, numa economia que se pretende cada vez mais global, se permita que um Governo, ou que um Governo se permita, a entregar e a fechar um setor tão fundamental como é o caso do trabalho portuário e que estava a ter um impacto direto nas importações e exportações do país ao longo dos dias. Era nesse sentido que é a minha pergunta. Em nome do interesse nacional, e precisamente porque uma greve destas prejudica a economia nacional, não foi preferível fazer o que o Governo fez? E conseguir um acordo? Não, o Governo anterior, se bem se recorda, também chegou a um acordo que não colocou as condições, que não se deu em todas as condições como fez este Governo. O que este Governo fez foi, pura e simplesmente, para uma questão de sobrevivência política, porque tinha, de facto, a respirar ao pescoço o PCP e o Bloco de Esquerda, cedeu em toda a linha. E depois vem-me dizer, isto é o resultado da luta das esquerdas. E eu pergunto, mas o que é isto? Quem é que anda a defender o interesse nacional no meio disto tudo? Eu vejo o António Costa completamente rendido à esquerda perante o PCP e o Bloco de Esquerda. Há quem diga que é o contrário. Não, porque António Costa tem os dois partidos no bolso. Se tivesse os dois no bolso, ele fazia aquilo que ele sabe que é o que está certo, que era defender o superior interesse nacional e garantir condições no mínimo, de progressão de carreira de acordo com o mérito. Alguém discorda com isto?
Alguém concorda no século XXI, em 2016, que uma pessoa evolua na carreira apenas porque existe? Apenas porque está empregado? Que evolua na carreira por anos de serviço? Eu lembro-me de ouvir falar nisso, nos tempos dos meus antepassados. Nos tempos de hoje, na economia de hoje, é destinar ao fracasso. Mas António Costa sabe isto. O que ele está a fazer é mete debaixo do tapete quem vem a seguir que resolva. Eu não consigo rever-me nesta forma de estar, de governar um país, e acho que é uma questão meramente de egoísmo político e de sobrevivência pessoal. Bom, o Governo fez 6 meses de governação, passo o pleonasmo, na semana passada, com várias questões a marcarem estes primeiros 6 meses de mandato, e uma delas é precisamente a polémica dos colégios, que ontem trouxe às ruas de Lisboa 40 mil manifestantes. Como é que encara os argumentos daqueles que exigem a revogação do despacho do Ministério da Educação? Eu penso que é preciso alguma calma a discutir a questão da educação, e infelizmente o Governo, com a postura que assumiu, está novamente a querer extremar posições e a querer criar 2 blocos, que tem sido a estratégia. Há os bons e os maus, não é? Os ricos e os pobres, e tem sido esta a lógica. Eu acho que nós podemos analisar esta questão por 3 ângulos. É uma questão política, financeira e depois a última, se calhar mais importante, ideológica. Na questão política ou partidária, mais uma vez, vemos uma necessidade de sobrevivência deste governo e de António Costa, mais uma vez cedendo ao PCP e ao Bloco de Esquerda. E a prova provada disto é que a verdade é que não constava do programa eleitoral do Partido Socialista esta matéria. Ou seja, o governo está a executar algo que programaticamente foi sufragado por 15% dos portugueses, que votaram no Bloco de Esquerda e no PCP. Os demais 85% dos portugueses que não votaram a favor disto estão a levar com esta decisão. Porquê? Porque António Costa tem que sobreviver, e para sobreviver precisa do PCP e do Bloco de Esquerda. Aliás, Francisco Assis deixou isso muito claro na entrevista que deu ainda a semana passada. Depois temos a questão financeira, que, como sabe, no governo anterior, Nuno Crato já tinha reduzido significativamente o valor pago por turma às escolas que tinham contrato de associação. Vem agora o argumento deste governo de que isto é uma questão financeira e que é preciso continuar a cortar, porque há zonas onde já há escolas públicas e, portanto, não há necessidade de contratos de associação. Portanto, encaram os contratos de associação apenas e só numa perspectiva financeira e para colmatar falhas da escola, de locais onde a escola pública não existe. Do ponto de vista financeiro, é impossível dizer se estamos a poupar ou não. E essa é uma das grandes falácias. Porque quando se faz a pergunta qual é o valor de turma da escola pública versus escolas de contrato de associação, ninguém sabe responder. O Governo tinha a obrigação, e isto vem também do Governo anterior... Mas o Governo apresentou um estudo na semana passada. Mas tinha a obrigação de prestar essas declarações perante a OCDE e nunca apresentou. E agora vem um estudo, ninguém sabe feito como nem por quem. E, portanto, neste momento nós não sabemos, na realidade, quanto é que custa. E, aliás, isto aplica-se também na saúde, a minha área de excelência. E quando vamos ver quanto é que custa uma PPP versus quanto é que custa o hospital público, ninguém sabe responder, porque ninguém sabe quanto é que custa o hospital público no final do dia. E essa vai ser a próxima exigência do PCP e do Bloco de Esquerda, acabar com as PPPs na saúde. Mas essa é outra questão que havemos de voltar daqui a umas semanas. Ficará para outro programa. Se me deixar, então uma última nota sobre a questão mais importante disto tudo, que é a questão ideológica. E esta é a parte que me preocupa sobremaneira. Nós temos neste momento uma visão da parte do Governo, apoiado pelo PCP e o Bloco de Esquerda, é uma visão claramente socialista marxista, de que temos que ensinar todos por igual, tratar todos por igual, independentemente de eventuais alterações ou tendências ou divergências que existam dentro da própria sociedade, porque só assim é que vamos colmatar as desigualdades vigentes na nossa sociedade. Ora, eu tenho uma visão plenamente contrária. Eu acredito na diversidade como forma de resposta de descoberta de talentos individuais, como forma de poder estimular a criatividade de uma sociedade. O que nós devemos estar a fazer, e essa deve ser a discussão, é como é que nós queremos gastar os dinheiros públicos na educação das nossas crianças. É esta a grande questão. Mas acha bem que haja escolas sem alunos para outras estarem com uma série deles? Não, o que eu acho é que nós temos que... A quilómetros. O que eu acho, enquanto modelo educativo, é que as pessoas devem poder escolher onde é que querem ser formadas. E o que o outro modelo anterior falhava é, eventualmente, não ter a liberdade de escolha tão... E deve ser o Estado a pagar isso tudo? Deve ser o Estado a financiar o ensino. Deve ser financiamento público a financiar a educação das nossas crianças. Mesmo que é o que consta da Constituição. Mesmo que seja em colégios privados.
Desde que seja melhor. A mim não me interessa se é um público ou privado, desde que seja a melhor educação possível para aquela criança. O que agora me estão a dizer, enquanto pai de uma criança, é que se eu quiser, se eu tiver uma criança e estiver disponível a metê-la numa escola dita pública, ele vai ser formatado de acordo com um modelo único que é igual para todos. Se eu, como pai, quiser que ele tenha uma formação ligeiramente diferente, com qualquer tendência diferente, com um novo modelo educativo, que eventualmente possa ser melhor, eu não posso. Ou melhor, posso, desde que seja rico. Posso, desde que tenha dinheiro. Posso, desde que possa pagar. O que nós estamos a criar é guetos entre ricos e pobres. E é isto que nós estamos a fazer. E não estamos a contribuir para esbater aquilo que alegadamente eles querem fazer, que é acabar com as desigualdades. O que isto aprofunda são as desigualdades. E impede que haja, de facto, uma igualdade de oportunidades entre os nossos cidadãos. E eu espero, sinceramente, que o bom senso possa reinar, que esta discussão, se alguma coisa traga de bom, é o repensarmos o que é que nós queremos fazer com o sistema educativo e com o financiamento, fruto dos nossos impostos, no sistema educativo. Ricardo Batista Leite, muito obrigada pela sua presença e análise nesta edição das 12.